quero falar sobre o que é ser homem segundo a Bíblia. Hoje a gente vive num mundo onde a gente está num campo de batalha, onde uns têm opiniões divergentes, uns têm opiniões diferentes uma das outras. E muitos dizem que masculinidade é você ser forte, é você não mostrar sensibilidade, é você não mostrar o seu lado emocional, é você não chorar. Ser homem porque homem não chora. E de outro dizem que masculinidade é tóxica e que deveria ser tirada do mundo porque é tóxica. Mas e se eu te falar que há milhares de anos todas essas opiniões e essas dúvidas já haveriam sido cessadas desde o começo de tudo, desde o começo do mundo, desde o começo da criação de todas as coisas. Hoje eu quero te mostrar o que é ser homem, não baseado em opiniões, não baseado em culturas, mas sim baseado na Bíblia. E eu te garanto, isso vai confrontar muita coisa que você acredita. Tudo começa em Gênesis. A Bíblia fala que o homem ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Agora pense comigo, se o homem ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, a sua masculinidade ela não vem do mundo. Ela não vem de status, ela não vem de dinheiro, ela não vem de validação. Ela vem de quem você reflete. O problema é que muitos homens estão tentando provar valor, sendo que já nasceram com esse valor, mas esqueceram a sua identidade. Quando você não sabe o que você é, você aceita qualquer definição que o mundo te dá. Por isso a gente vê hoje muitos homens perdidos, inseguros, tentando ser forte, parecer forte, mas na verdade estão vazios por dentro. E o homem bíblico, ele não vive de aparência, ele vive de identidade. Mas identidade sem prática não sustenta nada. Em Gênesis 2, Deus dá ordem ao homem, dá uma missão ao homem, para o homem cultivar e guardar, trabalhar, cuidar e proteger. Presta atenção nisso. Antes de Deus dar qualquer autoridade para o homem, primeiro ele dá responsabilidade, é cuidar do jardim. Quando o pecado entra no mundo, Deus ele não chama primeiramente Eva, ele chama o homem, porque a responsabilidade de cultivar e cuidar do jardim estava sobre o homem. Deus ele não deu autoridade nenhuma antes dele dar responsabilidade. Mas assumir responsabilidade exige força. E não é qualquer força. O mundo ensina que a agressividade é falar mais alto, é impor respeito e vencer discussões. Mas lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, a palavra de Deus vai dizer assim: melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. E isso é muito profundo, porque conquistar uma cidade exige força externa, mas controlar a si mesmo exige uma força interna. E aqui está a verdade. O homem que não controla suas emoções é controlado por elas. O homem que não controla os seus desejos vira escravo deles. E hoje o que a gente vê é muitos homens escravos. Escravo do pecado, escravo da pornografia, escravo do prazer, escravo da preguiça, escravo da validação. Mas o homem bíblico é o homem livre. E liberdade não é fazer o que quer, é ter controle para fazer o que precisa ser feito. Mas existe algo ainda mais difícil do que se controlar. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, a Bíblia vai nos dizer assim: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou sua vida por elas. Isso aqui quebra qualquer pensamento errado em relação à masculinidade. Porque Cristo ele não usou sua força para dominar, mas ele usou sua força para se sacrificar. Amar quando é fácil, qualquer um ama. Mas amar quando dói, amar quando não é correspondido, amar quando muitas das vezes exige você abrir mão do próprio ego, isso sim é força. O homem bíblico ele não é egoísta, ele não vive para si, ele vive para os outros. E ele lidera servindo, ele protege sem controlar, ele ama sem interesse. E tudo isso exige uma coisa que poucos têm hoje. Em Josué capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: seja forte e corajoso. E essa coragem aqui não é lutar contra inimigos exteriores, mas sim lutar contra você mesmo. É ter coragem de dizer não para o pecado, é ter coragem de assumir responsabilidade, é ter coragem de fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo, é ter coragem de permanecer firme, mesmo quando mais fácil ir embora, é permanecer mesmo quando tudo parece ser mais difícil. Isso é ter coragem. E hoje a gente vê poucas pessoas tendo essa coragem porque existe posicionamento. E posicionamento custa alguma coisa. Se você quer entender tudo isso em uma pessoa, olhe para Jesus. Jesus ele era forte, mas ele era manso. Ele era corajoso, mas ele era obediente. Ele era firme, mas ele era cheio de graça.
Ele era líder, mas também servo. Ele enfrentou multidões, mas chorou. Ele confrontou o pecado, mas ele amou o pecador. Isso é a verdadeira masculinidade completa. Ser homem não é sobre ser ou parecer forte. Ser homem é sobre ser transformado por dentro. É sobre ter identidade, responsabilidade, ter domínio próprio, amor e coragem. E Deus chama homens para viver essa identidade, essa masculinidade, segundo a Bíblia, porque desde o jardim do Éden, desde a ordem que Deus deu a Adão, Deus já estava mostrando a verdadeira masculinidade. A nossa masculinidade não é segundo o mundo, aquilo que o mundo dita, mas sim aquilo que a gente nasceu para ser. Se esse vídeo te confrontou de alguma forma, envie para aquela pessoa que precisa, para aquele homem que precisa ouvir algo assim parecido. E aqui a gente não vive, a gente não segue o padrão do mundo, a gente vive o padrão de Deus.